Olá, mais uma vez bem-vindos às nossas aulas. Hoje falaremos sobre duas parábolas interessantes a respeito de sementes. A primeira sobre a semente, como que é o seu crescimento em si, e a segunda, uma das menores das sementes, que é a semente do grão de mostarda, e algumas explicações, algumas aplicações bem interessantes para as nossas vidas. Nos acompanhe até o final dessa aula. Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como eu falei no início, hoje falaremos sobre duas parábolas interessantes a respeito de sementes. Embora a parábola principal a respeito das sementes, talvez a mais conhecida, que seja a parábola do semeador, já foi vista em lições anteriores, inclusive eu sempre deixo na descrição aqui do vídeo um link para que vocês possam acessar um playlist com todas as parábolas que nós gravamos até o momento. Muito bem, a parábola de hoje, na verdade as duas parábolas, elas estão localizadas aqui conforme nos relatou o evangelista Marcos, no seu capítulo de número 4. Então a primeira leitura, ela está localizada em Marcos 4, dos versículos 26 até o 29. Então vamos ler essa primeira parábola, depois nós faremos as explicações. A parábola da semente. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Muito bem, meus caros, essa parábola ela traz algumas verdades importantíssimas, Primeiro, claro, não é aqui o objetivo falar a respeito de botânica ou falar exatamente a respeito da árvore, embora nós tenhamos algumas nuances interessantes nesse texto. E ambos os textos falam sobre a semente. Semente que talvez seja uma estrutura que já foi motivo de filosofia, motivo de muito pensamento, por conta da forma como ela funciona. Se você parar para pensar, uma pequena semente, algo tão pequeno, daí dentro dela contém toda a informação genética capaz de gerar uma planta, uma árvore. É algo realmente fantástico, As coisas que Deus faz, elas são incríveis. E a semente não podia ser diferente. Esse texto em específico fala sobre um crescimento, Se você vê aqui as etapas do crescimento de uma semente, nasce o caule, nasce as folhas, nasce a própria espiga. Ela é muito interessante. Porém, algo que chama muita atenção aqui ainda no começo do texto, dizendo mais uma vez que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Fazendo um paralelo aqui com o reino de Deus, o reino de Deus não para. A gente não sabe, por exemplo, as sementes que a gente lança, o que tem acontecido. Quantas pessoas têm sido alcançadas, o quanto da nossa história tem sido útil para a vida de alguém muitas vezes. E o reino de Deus, ele cresce, nós não sabemos como muitas vezes. Eu sei que hoje em dia, quando se fala de crescimento, e vários meus amigos têm pensado nesse sentido também, quando se fala algo de crescimento, vem à nossa mente muito aquela ideia corporativa do crescimento, essa ideia da performance, a ideia de você ser, digamos assim, você ter números, você ter gráficos. Não que eu seja contra esse tipo de coisa, até porque dentro do universo corporativo isso é importante, isso é necessário. Porém, isso tem contaminado as igrejas muitas vezes. Nesse afã por crescimento, por algo numérico, algo de valor. Não que a igreja não deva crescer, mas essa parábola nos dá uma lição importante, que é, estando sob o nosso controle ou não, a semente cresce. E o mesmo, fazendo um paralelo aqui sobre as nossas igrejas, por exemplo, estando isso no nosso controle ou não, as igrejas elas vão crescer ou não, Na verdade, quem dá o crescimento é Deus. Então, houve um semeador que jogou essa semente na terra e essa semente vai e cresce. Indo um pouco mais além, meus caros, aqui nessa parábola especificamente, fala sobre alguém que realmente é o semeador que lançou uma semente. Porém, quantas sementes por aí no mundo brotam sem que ninguém tenha semeado? Nós vimos aqui
em vários momentos, por exemplo, né, do reino da natureza, onde os pássaros, onde as abelhas, elas são responsáveis por essa semeadura, muitas vezes, pela polinização. Então, muito do crescimento botânico que acontece no mundo, nós nem somos responsáveis, né? E mais ou menos é a mesma coisa aqui no reino de Deus. Muita gente acaba conhecendo o Evangelho, conhecendo Deus das maneiras mais diversas possíveis. Isso é muito importante, é muito interessante também. E fica uma lição interessante aqui, né, ainda no final do versículo 27, que é, embora ele não saiba como, ou seja, não saiba como que se dá esse crescimento, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Não que a terra em si tenha uma força especial, uma energia, né, como alguns místicos gostam de crer. Na verdade, a terra simplesmente contém a matéria orgânica necessária, contém os meios, né, a água. Mas toda a informação orgânica, toda a informação necessária para o crescimento da semente está ali na própria semente. Toda a informação genética para que ela cresça e se desenvolva. E o mais interessante, ele dormindo ou acordado, ele se preocupando ou não, a semente cresce. E falando essa questão de preocupação, muitas vezes nós vivemos, né, como se o nosso problema, todos temos problemas, né? Talvez você que chegou aqui nessa aula esteja passando por alguma dificuldade grande, mas a questão é a seguinte, com ou sem o seu problema, a semente vai crescer, o evangelho vai crescer, a sua vida vai continuar, seus filhos vão crescer, e esse é um grande ponto. Tá? Nós não podemos parar o mundo por causa de um problema nosso, o mundo continua. Se me permite aqui uma rápida ilustração, né? Eu lembro há muitos anos atrás, quando a minha esposa ainda passava por uma enfermidade muito grave, algo que eu relatei inclusive até no meu próprio livro, e eu lembro que eu estava com a cabeça cheia, sabe, muito focado nesse problema, indo pro meu caminho que eu costumo fazer aqui de Nova Odessa até Montemor, até o meu trabalho. E eu lembro que enquanto eu dirigia, né, de repente o trânsito dá aquela parada, um caminhão na minha frente deu uma encostada, eu lembro que eu encostei logo atrás também. Falei, nossa, é uma estrada rural, né, por que todo mundo parou? E foi então que eu vi um milagre da natureza acontecer, né, algo fantástico. Aquele caminhão parou, e os carros que vinham do outro lado pararam também por algo impressionante. Não é uma estrada de grande movimento, mas sempre tem um ou outro caminhão passando, carro, muitas bicicletas. E o motivo deles pararem é o seguinte, nessa estrada há um pesqueiro, né, alguns lagos ali, e havia uma patinha com os seus filhotinhos, os seus patinhos atravessando a pista assim. E eu fiquei impressionado, né, de repente veio aquele insight sobre a minha cabeça, falar, puxa vida, eu com a cabeça cheia de problema, e o mundo não vai parar por causa do meu problema. Os patinhos estão ali continuando o seu ciclo e graças a Deus, né, que o motorista na minha frente estava atento, porque do jeito que eu estava com a cabeça quente, eu podia ter cometido uma tragédia ali, eu poderia ter, para piora da minha situação emocional, eu podia ter matado os patinhos se eu passasse ali com tudo, porque são pequenos, né, não são grandes. Mas Deus me mostrou nesse singelo acontecimento que a nossa vida continua independente dos nossos problemas. Nós devemos se enfocar para ter uma solução, mas essa solução muitas vezes depende de Deus. Aquilo que depende de nós devemos fazer com todo carinho, com todo o esforço, mas a maioria das coisas das nossas vidas depende muitas vezes de Deus. E não é o nosso problema que vai parar o mundo vai continuar. Então, para finalizar essa primeira parábola, né? Gostando ou não, sabendo ou não, querendo ou não, a terra por si própria produz o seu grão, aqui no versículo 28, né? E aqui vem a descrição, né, mais para efeito de sequência, né, botânica. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Que parábola fantástica, né? Que parábola maravilhosa com quantos ensinamentos para as nossas vidas. E ainda dentro desse pensamento, né, de que nós não temos controle sobre isso, a informação já estava ali pronta, não é nada que o homem tenha colocado que vá dizer se o talo vai ser desse tamanho ou daquele, se vai produzir milho ou vai produzir uva. Na verdade, a semente já tem informação dentro dela mesmo. O homem simplesmente foi e semeou. E quantas vezes em nossas vidas nós fazemos o mesmo, né? Muitas vezes nós devemos semear o Evangelho, a palavra de Deus, e mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós nunca mais voltemos ao local da semeadura, nós sabemos que Deus está cuidando e é Ele que dará o crescimento no tempo específico. Amém? A segunda parábola também, né, para complementar essa nossa aula dupla,
ela é a continuação dessa. Na verdade, esse capítulo 4, ele tem várias parábolas, e a primeira delas que nós já vimos, como eu já comentei, é a parábola do semeador. A segunda, né, essa parábola da semente. E essa terceira parábola, muito interessante, na verdade a segunda da nossa aula, é a parábola do grão de mostarda. Muito interessante. Acompanhe comigo a leitura, que agora vai se dar no mesmo capítulo, né, Marcos 4, dos versículos 30 até o 34. Nos diz assim o texto. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava parábola por parábola, palavra por palavra, quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Olha que interessante, né? Uma parábola bastante parecida, né, no que diz respeito ao assunto, que são as sementes, só que ela traz alguns detalhes interessantes. Olha só no primeiro versículo. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? No versículo 31. É como um grão de mostarda. Para quem nunca viu um grão de mostarda, né, eu trouxe a ilustração aqui para vocês. Um grão de mostarda é essa sementinha aqui, olha, pequenininha, né? Eu não sei dizer se é a menor do mundo, mas com certeza uma das menores. Aqui nessa foto mostrando o tamanho dela, comparando aqui com a palma de uma mão, por exemplo. Então, essa que é uma das menores das sementes aqui no versículo 30. No versículo 32, olha o que acontece aqui. Uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, né? Hortaliças são essas plantas aqui de ramos mais baixos, mas olha como ela é extensa, né? Com ramos tão grandes que até as aves do céu podem abrigar-se às suas sombras. Muito bem, olha só que interessante, né? Coisas grandiosas provêm de coisas pequenas. Né? Eu lembro aqui de vários ensinamentos, né? De vários paralelos que nós podemos fazer. E nós percebemos que muitas vezes grandes coisas de Deus nessa terra, elas começaram com coisas pequenas. Né? O Evangelho que nós conhecemos, que ele abrange o mundo todo, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje nós vivemos no ano de 2021, porque algo muito fantástico aconteceu por volta de 2021 anos atrás, que teve importância suficiente para dividir a história. E algo que começou bastante simples, que é o nascimento de Jesus Cristo. Embora seja o nosso grande Salvador e Rei, o nascimento de Jesus Cristo, como nós vimos, ele se deu de forma bastante simples. Né? O nascimento de uma cidadezinha, Belém Efrata, tão pequenininha, tão não representativa, né? Sem representação nenhuma. A forma como ele nasceu também, uma situação extremamente simples, singular, ali praticamente numa manjedoura, né? Num local de acolhimento dos animais. Mas esse nascimento simples se tornou um dos mais fantásticos fenômenos de toda a Terra. Um dos mais fantásticos eventos de toda a Terra. Assim o Evangelho, Deus tem feito coisas maravilhosas na vida de várias pessoas e nós muitas vezes temos sido essa ferramenta no uso disso. E o quanto nós temos sido propagadores dessa sua palavra, o quanto nós temos sido corresponsáveis nesse grande processo de evangelismo. Então essa parábola, ela mostra, né, basicamente como que algo tão pequenininho pode se tornar algo tão grande e tão expressivo. Com essas duas parábolas, então, nós terminamos as parábolas aqui nesse capítulo 4. Espero que de alguma forma elas tenham sido abençoadoras à sua vida. Lembrando mais uma vez, eu sempre reforço aqui nos vídeos, talvez esse seja o primeiro que você esteja assistindo, as aulas que nós fazemos não são aulas pagas, não são aulas monetizadas, nós não temos controle sobre as propagandas que aparecem, também não recebemos nenhum real por isso, mas nós fazemos com muito carinho as parábolas que são aqui apresentadas, as aulas e as pregações também. Então peço que para você, antes de terminar essa aula, né, já deixe o seu like se essa aula foi importante para você, para a sua vida, e não deixe de compartilhar. Eu gostaria de orar encerrando para você que chegou até aqui, para que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém?
Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa aula tão preciosa que o Senhor nos concede, por esses ensinamentos tão fantásticos a respeito das parábolas, Pai. As parábolas do semeador, as parábolas da semente, a parábola do grão de mostarda. Que grande representância tem em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por cada um que está assistindo, que está acompanhando essa aula, não importa a época, não importa o momento, mas peço que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, porque a Tua palavra ela é atemporal, Pai. A Tua palavra não está limitada ao nosso espaço-tempo, ela abençoa pessoas e muitas vezes nós nem imaginamos o alcance disso, Pai. Obrigado, Senhor, é o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente, desejo a você uma excelente semana, da honra, para a glória do nosso Senhor e da sua presença constante. Fique com Deus.